chegando no final do ano, já estamos no final do ano, decorando as casas, aproximando já do Natal, dos preparativos, e mês de dezembro é aquele mês de correria, de festas e tudo mais. Então a gente fica ali nessa coisa das confraternizações e tudo mais, e nós esquecemos um pouco do sentido básico, fundamental, da oportunidade que todo final de ano nos dá de repensar a nossa vida, de fechar um ciclo. E estes ciclos, eles são importantes. Essa reflexão sobre ciclos, ela é importante, porque eu não estou falando nem em termos astrológicos, nem nada, mas é que a gente precisa de pausas. E como o final de ano já é uma pausa mesmo, obrigatória, culturalmente colocada para todos nós, então ela é uma oportunidade de nós refletirmos sobre aspectos importantes da nossa vida que precisam ser percebidos e olhados. Então a gente não pode perder esta oportunidade de reflexão que o final de ano nos dá. E hoje, exatamente por causa disso, é que eu hoje quero falar sobre cura em níveis profundos. E eu vou falar de uma carta desse livro, As Cartas do Caminho Sagrado, da James Suss. Talvez muitos de vocês conheçam esse livro, porque ele é maravilhoso, ele é incrível. E eu vou falar do Charlie, A Volta ao Lar, a volta ao seu coração. Então, essa carta, que é a carta da casa 289, eu acabei de ver qual era a página dela, o Charlie, o Retorno ao Lar, é a casa 35, para quem tem esse livro e gostaria de ler com mais tranquilidade. Então ela fala de retorno ao lar. Que lar? Que lar? Qual é o lar que nós precisamos retornar? Então nós temos muitas passagens de muitas culturas, passagens bíblicas inclusive, e não são só judaico-cristãs, mas de outras culturas. Também nós temos histórias hindus que vão falar desse mesmo mito, deste mesmo encontrar ou retornar ao lar. Retornar ao nosso real, ao nosso coração, ao nosso centro. Isso que é o sentido de retornar ao lar. Então, o lar é aquele lugar aonde é o seu lar, aonde está o seu coração. Mas na jornada pela vida, na nossa necessidade de sair, que faz parte do processo evolutivo de todos nós, faz parte do processo evolutivo sair deste lar e enfrentar a vida, os desafios da vida e às vezes, inclusive, distanciar-se muito do seu coração. Quem é que já não passou pela experiência de, por exemplo, fazer coisas pela sobrevivência? Lá na linha do Mahalila, nós estamos ali na primeira linha com a energia da sobrevivência. Então eu tenho certeza que todos vocês têm algum tipo de experiência em que em algum momento da sua vida fizeram algo ou fizeram muito tempo da sua vida coisas que tinham a ver apenas com sobrevivência. Não tinha ali um sentido do seu coração, tinha um sentido, o sentido profundo se for falar com a visão, com a linguagem hindu, de tapas, de sacrifício, de autossacrifício, com propósito. Então, quando, por exemplo, eu deixo de dormir porque eu tenho uma criança pequena, aquilo não é uma vontade minha, do corpo, nem nada. Eu estou num sacrifício, mas num sagrado ofício. Sacrifício visto como esse aspecto de um sagrado ofício. Tem propósito isso. Tem um propósito. O ponto é quando nós nos distanciamos demais do propósito e nós estamos em sacrifícios ou coisas que não têm nenhum sentido. Então nós nos distanciamos demais da nossa casa e perdemos o caminho de volta. Então, o desafio é refletir sobre quais são as pistas que nos levam de volta para casa. Que coisa que a gente foi se distanciando tanto do nosso coração e foi se distanciando tanto daquilo que é significativo e importante para nós, que nós não sabemos mais retornar porque perdemos o caminho. Então, muitas pessoas seguem pela vida com essa sensação de ter perdido pelo caminho. Perdido. Então, continuam naquele caminho que estão, porque não sabem retornar
para o seu lar interno, o seu coração interno. Isso se dá, por exemplo, num trabalho, quando você já perdeu o sentido e aquilo não faz mais sentido e você não encontra sentido em nada. Isso acontece em relacionamentos, quando o relacionamento ele não traz você para o seu coração verdadeiro. Ele é o contrário, ele te distancia daquilo que é significativo e importante para você. Quantos relacionamentos são assim? Que a pessoa, numa relação, às vezes, de dependência, de codependência, é uma relação que você percebe claramente que tem ali um aspecto adoecido, a pessoa se distancia do seu lar. Quem é o seu? Que lar é esse? Aquilo que eu sou em essência. Então, se eu sou em essência uma pessoa amorosa, espontânea, ou se eu sou uma pessoa independente, guerreira, e naquilo que eu faço, esse aspecto essencial da minha vida, ele vai sendo diminuído, seja diminuído pelo estilo de vida, seja diminuído pelo estilo de relacionamento, seja pelo seu trabalho, seja pelo que for, até mesmo pelos seus filhos, você perde partes essenciais de si mesmo, então você perdeu o caminho de volta para casa. Você perdeu o caminho de si mesmo. Então, é como se fosse assim, né? Tem pessoas que tem um antes e um depois. Então, um antes, a pessoa ali mostrava o seu brilho. E o depois, quando acontece alguma coisa, o brilho dessa pessoa se perdeu. Perdeu o brilho, você não enxerga mais aquela pessoa. E outras, quando ela tem um brilho de alguma coisa e algo aconteceu e aquele brilho reverberou e fez aquela pessoa ter mais ainda daquele brilho. Então, a pessoa tinha uma tendência para fazer alguma coisa, mas não sabia expressar aquilo, e aí vem algo e ela expressa aquela natureza dela, autêntica e verdadeira do seu ser. E ali você vê que aquela pessoa transbordou de luz, de energia, ou daquilo que ela fez, ou de alegria, ou de sabedoria, que são os atributos do nosso ser. Então, os atributos do nosso ser, eles estão ali esperando a terra fértil. Então, há situações da nossa vida que são terras férteis para nascer aquelas sementes. E há situações em que estas sementes, a terra não é fértil. Ao contrário, ela mata a sua semente. Então, você se perde porque sem as nossas sementes, as nossas potências internas, que é aquilo que é nosso ser interno, nossa alma quer expressar, nós vamos ficando mais empobrecidos em todos os níveis. Nós vamos perdendo o rumo e o caminho de casa. Então, você vai ver uma pessoa, em vez de ela expandir em luz, porque não estou falando nem em beleza, né? Porque beleza é relativo. Que beleza é essa? Quando a gente fala de beleza, a gente está falando de qual beleza? É porque à medida que você vai envelhecendo, se você for comparar com um jovem, que tipo de beleza é essa? Então, se a sua beleza vai diminuindo, mas o seu brilho pode ir aumentando, porque você, ao longo da sua existência, você foi ali explorando aqueles aspectos seus, divinos, iluminados, que são sementes suas, que elas podem florescer. Então, o momento que a gente precisa olhar é se você está pisando numa terra fértil. Isto, se aquela terra que você está pisando ou plantando o seu ser, seja ela no seu relacionamento, no seu trabalho, naquilo que você faz, no estilo de vida que você escolheu ter, se aquilo é propício para desenvolver as suas sementes de alma. Então, quando isto começa a acontecer, o seu jardim começa a florescer, você se sente em casa. E aí você está retornando à sua real casa. Você está plantando as flores do seu jardim interno. Você está ali apreciando aquilo que é o seu jardim interno. Então você está nessa energia do voltar para casa. Então essa casa aqui, essa carta da Jaime Sans, ela alerta para isso. Será que não está na hora de tomar o chale e voltar para casa? Em que aspectos da sua vida você se distanciou demais da sua natureza verdadeira? E que aspectos? Essa é a pergunta que eu estou falando para vocês agora e fazendo essa pergunta como uma reflexão de final de ano. Porque como todos nós costumamos projetar o nosso outro ano, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ganhar mais, eu quero aquele trabalho, eu quero não sei o quê. Dentro de todos os seus projetos está ali uma intenção de explorar as
potências do seu verdadeiro ser? Se você é uma pessoa que gosta de relacionar, você está se colocando ali na sua nova agenda e nos seus novos projetos mais relações. Se você gosta de escrever, está colocando ali na sua agenda escrever. Se você gosta de quê? Se você gosta do que for, porque cada pessoa é tão singular. Eu não posso dizer A ou B para vocês do que fazer, porque nós somos singulares. Nós somos expressões da nossa alma, do nosso ser interno, divino, e cada um tem a sua singularidade. Mas você está afastando da sua singularidade ou está se adaptando a um modelo padrão, ao que as pessoas colocam, ao que os outros dizem, ao que parece que é o certo, mas você não tem certeza, não ressoa daquilo que você faz? Sai brilho, sai música, sai energia, você se sente mais iluminada, energizado ou energizada, você se sente mais potente, mais próximo do seu real ser, ou você se afasta. Então, quando a gente está afastando demais de casa, a gente pode perder o caminho de volta. Então, assim, aqui no sítio que tem gatos, né, assim, soltos por aí, não são todos gatos da minha casa, mas são gatos, é sítio aberto, né? Então eles trançam por aí. Eu vejo que alguns vão e não voltam. Ou eles resolveram realmente escolher outro caminho ou não encontraram o caminho de volta. E é muito triste quando você não encontra o caminho de volta para a sua casa. Então, a sua casa, o seu coração. Aí você segue pela vida num caminho sem coração. E isso é triste. Você seguir por um caminho que não tem coração. Então, o Castanheda, ele diz assim, ele faz essa pergunta, o seu caminho tem coração? Se sim, ele vale. Se não, ele não vale para nada. O nosso não ir para lado A ou lado B não faz diferença, porque são experiências diferentes da alma. Então, assim, nem o caminho A nem o caminho B são melhores um do que o outro. Mas o que define é se o seu caminho tem coração. Se o seu caminho tem coração, ele tem sentido, ele tem um propósito da sua alma para você. Senão ele não tem sentido, ele não tem sentido. E ali no final da vida a gente chega nesse caminho muito esvaziado de si mesmo, muito esvaziado de nós mesmos, da nossa alma, dos atributos da nossa alma e sem conseguir expressar a nossa natureza. Então é simples de observar. Quando você segue pela vida, que é o seu caminho, por este caminho que você traçou para você, que você se colocou nele, ele te faz sentir com mais luz e potência ou mais apagado e sem energia. Se você está indo por um caminho que mesmo que ele te dê, por exemplo, dinheiro e sucesso, mesmo que ele te dê recursos, mas se ele não faz você brilhar, não faz você se sentir inteira, então esse caminho falta algo. E não porque uma coisa não substitui a outra. Então, assim, o dinheiro, a prosperidade fazem parte de todos nós, que a gente precisa disso para expressar o nosso dom e talento. A gente precisa de recursos para expressar o nosso dom e nosso talento. Mas o seu caminho tem coração? E aí também as pessoas às vezes se confundem, porque, não, este caminho não tem coração, e não é o caminho que eu gostaria. Mas você coloca atributos do seu caminho, no caminho que você está fazendo, o exercício de colocar partes da nossa caminhada e dos nossos talentos naquilo que nós fazemos, é que faz construir um caminho com o coração. O caminho com o coração, ele não te é dado de presente. Tá aqui essa estrada asfaltada para você seguir por ela. Não. No começo, o caminho de todos nós, ele não tem clareza. Você não tem clareza. Qual é o lado que me dá coração? Aquilo que asfalta e pavimenta o caminho do coração é a sua decisão todos os dias de colocar naquilo que você faz partes significativas de você, partes significativas de quem você é. Então, é aí que a gente começa a decidir sobre o nosso caminho. É quando nós colocamos naquilo que nós somos colocados na vida, partes significativas de nós mesmos.
Aí nós vamos pavimentando um caminho. Porque senão nós ficamos vítimas. Então, o meu caminho não é construído porque eu não tenho isso, aquilo e aquilo. Então, este caminho que você está indo, ele tem aspectos de si. Então, eu vou dar um exemplo prático, super prático, que aconteceu com um pedreiro antigo que eu tinha. Nem era nesse sítio, era num outro. Um dia eu ouvi ele falando o seguinte: eu não quero fazer bem feito não, porque essa casa nem é minha. Ele era um pedreiro. Não vou fazer bem feito, essa casa não é minha, não vou morar aqui mesmo. E então eu ouvi isso, ele falar. Ele não viu o que eu ouvi, mas eu ouvi. Então, veja bem, ele não estava colocando nada do coração dele naquilo que ele fazia. O resultado disso é o quê? Então, ele, muito possivelmente, eu nunca mais o indiquei, eu nem quis ele mais lá. Então, a vida parece que coloca vários obstáculos. Então, vamos imaginar o oposto. Uma pessoa que está com o coração em tudo o que faz. Então, ali existe uma pavimentação dos seus atributos pessoais. Então, se ele era pedreiro, será que aquele serviço era tão terrível para ele, ele deveria largar? Então, eu não deveria fazer isso. Mas se eu devo fazer isso, então eu preciso dar o melhor de mim naquilo que eu faço. O melhor de você não é perfeccionismo. O melhor de você são os atributos seus naquilo que você faz. Então, se para você exige uma exigência de cuidado e beleza, por exemplo, naquilo que você faz, você vai colocar isto que é importante para você. E ali vai se constituindo dentro de você algo que é seu em tudo que você faz. Você vai fazendo uma tessitura daquilo que é seu naquilo que você faz. Então, se você gosta de harmonia, bom, eu estou dando exemplos banais assim, porque na verdade cada um vai entender o que é seu. Aquilo que é seu verdadeiramente é colocado no seu dia a dia? Aquilo que te corresponde. Eu gosto muito de pensar. Eu estava falando isso com meu marido ontem. Quando eu era bem mais nova, quando eu tinha uns 15 anos, eu ficava pensando assim, devia existir uma profissão que a pessoa pensasse. Eu queria fazer essa coisa. Quem diria que no fim eu ia fazer isso mesmo, né? Sim, criar cursos, trabalhar com coisas que dependem da minha reflexão e do meu pensar. Então, aquilo que eu queria era isso. Eu queria pensar, mas o meu caminho realmente não foi esse por um grande tempo da minha vida. Então, o meu caminho não incluía em nada do que eu fazia este pensar. Ao contrário, eu abandonei isso. Então, eu fui fazer eu abandonei, não é porque o caminho que eu segui, ele não tinha espaço para isso, ele poderia ter espaço, porque eu fui fazer engenharia, eu fui fazer outras coisas, e ali eu também não exercitei isso, eu não exercitei, mas o que eu gostava de fazer de verdade era isso. Então, aquilo foi murchando dentro de mim. Então, eu nem tive sucesso naquilo que eu fazia, porque não tinha a ver com o meu coração, nem tive nada, não fazia, não crescia, porque fica com uma falta de alguma coisa. Então, não tinha um aspecto meu verdadeiro da minha alma ali. Tinha outras coisas, mas não isso. Então, naquilo que você faz, que o seu coração não está presente, que você não decide colocar uma parte sua, que você fala que não pode, então eu abandono tudo que eu sou, existe uma desistência de si mesmo e uma perda de conexão com o seu sagrado, com o seu eu verdadeiro. Então, quantas vezes a gente afasta desta casa interna? Afasta porque achamos que não cabe, não vale a pena, é muito pouco, ninguém está me reconhecendo. Então, nós temos muitas desculpas para não colocar partes de nós mesmos naquilo que estamos e onde estamos. E ali eu quero que você observe o porquê. Por que você não põe o si mesmo naquilo que você está hoje? Naquilo que você faz agora? Por quê? Responda essa pergunta. Porque meu marido não deixa, talvez, porque eu vou causar isso ou aquilo. Observe quais são as desculpas. Observe quais são as desculpas e veja se você não está se colocando num lugar de vítima. Então, quando a gente é vítima, a gente não tem potência nenhuma. E ali, o que acontece?
Por que nós não temos potência? Porque é o outro que vai decidir por nós, é o outro que está permitindo ou não, é o outro que está ali comandando essa experiência nossa. Então, e quanto mais a gente se afasta de casa, quanto mais a gente se afasta do nosso ser verdadeiro, mais adoecidos nós ficamos. E aí você para de reconhecer, né? Você olha uma pessoa assim, antes você via aquele ser dela, aquele brilho dela, você via. Aí de repente ela acontece alguma coisa na vida dela, pode ser um casamento, pode ser um trabalho que ela resolveu entrar, pode ser uma vibe errada que ela resolveu entrar, e ali você olha e fala assim, cadê aquela pessoa? Cadê aquele brilho? Onde que tá? A pessoa se perdeu de si mesma, errou o caminho, errou a rota, perdeu o caminho de casa. Então é hora da gente lembrar de voltar para casa, aproveitar o final do ano, que a gente está refletindo naturalmente, todos nós refletimos, naturalmente mesmo quem não reflete, quem não quer pensar a própria energia do ano, feriado aqui, feriado ali, e uma pessoa falando, no ano que vem eu vou fazer isso, no ano que vem eu vou fazer aquilo, a própria energia do final de ano nos faz dar uma parada. E o que você quer para o outro ano? Em vez de pensar só, eu quero comprar isso, comprar aquilo, não sei o quê, eu quero pôr em tudo que eu fizer um pouco mais de mim mesmo. Eu quero dar um passo e voltar para casa um pouco mais. Eu quero diminuir a distância entre o meu verdadeiro lar e onde eu estou. Eu quero fazer este caminho para aproximar de onde eu verdadeiramente estou e sou. Voltar para casa. Esse é o propósito que eu estou colocando para vocês. Voltem para casa um pouco mais. Corrija aí a rota dos seus mapas internos para você aproximar um pouco mais de você mesmo. Um grande beijo para vocês. Uma boa semana a todos. Tchau!